Canal Novel e Fanfic narradas. Fanfic Wednesday, o telecinético mais forte. Capítulo 271 Reconexão. Fazia pouco mais de 20 dias desde a execução pública de Anna e Jane Selman. A sentença foi executada com sucesso, mas não sem consequências. O ataque demoníaco deixou 8 mortos, vários feridos graves e grandes áreas do pátio do conselho destruídas pelas explosões e pela batalha feroz que se seguiu. Desde então, a guerra se intensificou. Longe de recuar após o golpe, os Selmans aumentaram a pressão em todas as frentes. Mais e mais ataques começaram a surgir em pequenas cidades normis como Shadzid, Jericho, etc. Cidades com apenas alguns milhares de habitantes se tornaram alvos de vampiros, cultistas e outras ameaças. Havia também a questão dos traidores infiltrados no conselho. Assim, o conselho teve que lidar com 3 frentes simultaneamente. Primeiro, as batalhas contra os Selmans, seus aliados e os demônios que eles controlavam. Segundo, o expurgo interno de traidores. Terceiro, os ataques de grupos marginalizados e negligenciados que, encorajados pelo caos e pela influência dos Selmans, começaram a lançar ataques contra cidades normis. Esses atos imprudentes causaram tensões crescentes com os governos normis. Apesar de tudo, o lado do conselho manteve uma ligeira vantagem. Graças à sua superioridade numérica e ao fato de terem vencido as batalhas mais críticas, eles ainda detinham a iniciativa. Essas vitórias incluíram os assassinatos de Mortimer, Aldrich, Margaret e Véspera, agora acompanhados pela eliminação de outro demônio ancestral. Derrotado em uma operação extremamente rápida liderada por Luke e apoiada por Fester e Stalin. Luke brilhava sempre que pisava em um campo de batalha ou em uma cidade infestada por párias loucos, demônios ou Selmans. Sua velocidade supersônica lhe dava mobilidade excepcional para repelir ameaças. Sua presença era sinônimo de vitória. Sua força crescia a cada dia, forjada em batalha e treinamento. Seu arsenal de poderes, combinado com Eclipse, o tornava quase invencível. Ele só precisava evitar ser pego em uma armadilha enfrentando vários magos ancestrais ao mesmo tempo, e mesmo assim, não tinha medo. A menos que fossem todos os anciões magos demoníacos e Edward vindo em sua direção ao mesmo tempo. Desde a execução interrompida pelos explosivos Morhacks, sua reputação disparou. As pessoas agora falavam dele com reverência. Um prodígio, um monstro, uma arma viva, uma lenda imparável. Mas ele não foi o único a brilhar. Wednesday e Enid também se destacaram. Wednesday, em particular, assumiu o papel de um estrategista implacável. Frio, lógico, metódico. Ela desmantelou emboscadas, neutralizou rotas de suprimentos de Selma e liderou o expurgo interno com eficiência cirúrgica. Sem piedade e sem hesitação. Enid, por sua vez, demonstrou um crescimento notável. Deixando de ser apenas uma lutadora feroz em forma de lobo, sua inteligência, iniciativa e ferocidade a tornaram uma peça-chave da equipe. Mas nem tudo foi vitória. Também houve baixas do lado do conselho. E com os ataques às cidades normis, as relações com os governos humanos ficaram perigosamente tensas. Uma ruptura total foi evitada por pouco, mantendo uma espécie de trégua mantida por uma diplomacia frágil e ameaças veladas do conselho. Avisos de que se os normis se voltassem contra eles, estariam dando aos párias neutros ou de alinhamento bom mais motivos para se juntar aos Selmans. Em meio a tudo isso, Luke, Wednesday e Enid viveram juntos na mansão Adandans. Os 3, no caos de uma guerra, exploraram seu vínculo poliamoroso com uma calma quase assustadora. As missões que eles faziam juntos, o treinamento, as noites que compartilhavam quando não estavam em um campo de batalha ou em uma missão. Eles fortaleceram seu vínculo. Wednesday, como sempre, manteve a compostura, observando Luke e Enid enquanto a conexão deles crescia, porque ela queria que isso desse certo. E os resultados foram promissores. Luke ficou surpreso com o ressurgimento de sentimentos por Enid, emoções que ele pensava estarem enterradas há muito tempo. Enid, corajosa, terna e determinada a reconquistá-lo, passo a passo. E ela estava conseguindo. Morar juntos ajudou. Compartilhar perigos durante as missões também. A cada batalha que sobreviviam, o vínculo se fortalecia. No entanto, houve uma perda dolorosa que deixou essa reconquista de Enid em segundo plano. Andrew Sinclair, irmão mais velho de Enid, formado em Nevermore há 2 anos. Experiente, forte, leal. Morreu em combate há 2 dias. A notícia abalou a todos, inclusive Luke, que o conhecia. Eles foram companheiros de equipe durante a primeira Copa Paul de Luke em Nevermore, no mesmo ano do atentado na ilha. Naquela época, Luke tinha um bom relacionamento com Andrew. Desde que Enid reatou com ele, Luke também se reconectou com a família Sinclair. No início eles ficaram cautelosos, o que era compreensível, dada a mágoa que ele causará a Enid, mas logo o aceitaram novamente, incluindo a mãe de Enid. Sendo todos lobisomens, eles entendiam a importância de um companheiro. Claro, foi o que mais impactou Sinclairs. Principalmente a Enid. Ontem foi o funeral. Foi pequeno e privado. Alguns professores da Nevermore, amigos de Andrew e familiares compareceram. Enid não disse uma única palavra durante toda a cerimônia. Luke e Wednesday estavam ao lado dela. Hoje, um dia após o funeral, embora Enid tentasse se manter forte, sua dor era óbvia. Ela não chorou na frente de ninguém. Nem do Luke nem da Wednesday. Ela não reclamou. Não falou sobre isso. Mas era evidente que sua energia estava baixa, seus olhos turvos. A tristeza e o peso da perda a assaltavam.
Pensando no funeral do dia anterior, Luke saiu do banheiro com uma toalha nos ombros e o cabelo ainda úmido. Ele havia treinado com Wednesday e Enid apenas uma hora antes. Elas tiveram um bom desempenho, embora Enid não estivesse em sua melhor forma. Ao entrar no corredor, viu Wednesday esperando por ele, de costas para a parede, braços cruzados. Sua expressão era indecifrável. Ela está triste, disse Wednesday sem rodeios. Vá até ela. Uma ordem estrategista? Luke perguntou, erguendo uma sobrancelha e dando um leve sorriso. Um pedido. Não sou bom nisso, respondeu Wednesday sem hesitar. Isso não é verdade, respondeu Luke, aproximando-se enquanto secava um pouco o pescoço. Você já me confortou mais de uma vez. Wednesday o encarou sem piscar. Você é diferente. Diferente? Com você posso confortá-lo fisicamente. Um beijo, uma carícia, um abraço ou simplesmente compartilhando o silêncio sob o mesmo cobertor. Não preciso de conversa fiada. E eu sei que não sou muito boa com palavras de apoio, explicou Wednesday. Luke assentiu, compreendendo. Wednesday e Enid eram amigas. Ela não conseguia confortá-la da mesma forma que fazia com ele. Eu não saberia como fazer isso sem soar falso, admitiu Wednesday. Luke se aproximou e gentilmente colocou a mão na cintura de Wednesday, aproximando-se um pouco. Não precisa forçar. Você já está fazendo o que pode. E acredite em mim, só de saber que você está ali já basta para ela. Mesmo que ela não diga. Wednesday se inclinou na direção dele, apoiando a cabeça em seu peito e colocando suas mãos pálidas sobre as dele, ainda apoiadas em sua cintura. Deixe comigo. Vá tomar um banho, ou descansar antes que a gente tenha que sair ou algo assim. Luke disse, inclinando-se para beijá-la gentilmente na testa. Tudo bem. Obrigada. Vai. Wednesday assentiu, abaixando a cabeça levemente e se afastando dele. Sem dizer mais nada, Luke caminhou pelo corredor em direção ao quarto de Enid. A cada passo, porém, algo se agitava em seu estômago. Uma tensão a qual ele não estava acostumado. Nervosismo. Raro para ele. Esses últimos dias com a Enid foram bons. Muito bons. Eles treinaram, lutaram lado a lado, riram. Compartilharam pequenas coisas como antes. E ele sabia, ela fizera o impensável. Reacendera algo dentro dele que ele pensava estar perdido. Afeição. Ternura. O amor que ele um dia sentiu por ela. Mas eles não tinham se beijado. Ainda não tinham cruzado aquela linha invisível. Houve gestos, olhares longos, um toque prolongado demais. Mas nada mais. Além disso, ele também não era exatamente um especialista em confortar. Ele e Wednesday compartilhavam esse defeito. Uma inépcia emocional mascarada pela força ou pelo sarcasmo. Deixe o que acontecer, aconteça, pensou Luke, suspirando interiormente enquanto parava na porta de Enid. Ele bateu 2 vezes, suavemente. Toque, toque. Alguns segundos se passaram. Então, de dentro, uma voz abafada respondeu. Entre. Luke girou a maçaneta e abriu a porta. O quarto estava escuro. As luzes estavam apagadas, com apenas uma pequena luminária no canto lançando um brilho suave e aconchegante. A decoração era típica de Enid. Tons de rosa, travesseiros com formatos fofos, um cobertor fofo aos pés da cama, posteres e bugigangas que contrastavam completamente com o resto da mansão Adandans. Mas a energia alegre que normalmente pulsava no quarto de Enid havia desaparecido. Na cama, completamente coberta por um cobertor em tons pastéis, apenas a ponta da cabeça de Enid estava visível. Apenas uma mecha de seu cabelo loiro com mechas rosa aparecia por baixo dos lençóis. Luke fechou a porta cuidadosamente atrás de si e começou a caminhar em direção à cama, movendo-se silenciosamente. Ele sentou-se delicadamente, sentindo o colchão ceder sob seu peso. Enid, sentindo sua presença, virou-se lentamente, dando-lhe as costas, como se não quisesse ser vista. Luke baixou o olhar por um instante. Tirou os sapatos e subiu calmamente na cama. Encostou-se na cabeceira, esticando as pernas lentamente. Então veio o silêncio. Naquele momento, uma imagem surgiu na mente de Luke. Uma lembrança de alguns dias atrás, antes da morte de Andrew. Enid e ele. No jardim. Uma longa conversa, cheia de pequenos sorrisos. Eles se aproximaram, quase sem perceber, e seus rostos acabaram ficando a poucos centímetros de distância. Quase se beijaram. Mas, no último segundo, ele parou. A imagem de quarta-feira passou pela sua mente como um raio, e ele se afastou. Enid não ficou chateada. Pelo contrário, sorriu, como se aquele quase tivesse sido suficiente. Como se visse aquilo como uma vitória. Luke afastou o pensamento e olhou para Enid, ainda de costas para ele. Você está bem? Ele perguntou suavemente. No momento em que as palavras saíram de sua boca, ele se sentiu um idiota. É claro que ela não estava bem. Essa foi a melhor frase de abertura que ele conseguiu inventar? Uma frase clichê e vazia. Vários segundos se passaram. Então Enid respondeu, em tom seco, ainda sem se virar, sim. Luke inclinou a cabeça, suspirou e disse, esse sim me faz querer me jogar pela janela. Não é a melhor piada. Nem de longe. Na verdade, no momento em que disse isso, ele se arrependeu. Fechou os olhos por um segundo, apertando a ponta do nariz como se tentasse voltar no tempo, mas, infelizmente, não tinha essa habilidade. Enid não respondeu, e o silêncio tomou conta da sala mais uma vez. Então, sem dizer uma palavra, Luke deixou-se cair para o lado e deitou-se atrás dela. Ele estendeu o braço cuidadosamente e gentilmente o envolveu em Enid, segurando-a por trás. Os braços dele a envolveram através do cobertor que ainda a cobria completamente. Ele apenas a tocou através do tecido. Enid estremeceu ligeiramente.
Seu corpo deu um pequeno e involuntário sobressalto. Não porque ela não queria, mas porque ela não esperava. Aos poucos, sua respiração foi diminuindo. Ela não falou, não se virou, mas também não se afastou. Enid, eu te amo, disse Luke, quebrando o silêncio depois de alguns segundos. A respiração de Enid pareceu parar. Ela esperava ainda menos aquelas palavras do que o abraço. Eu só queria dizer, acrescentou Luke, e então ficou em silêncio novamente. Depois de alguns segundos, Enid se virou e olhou para Luke a poucos centímetros de distância. Ele viu que os olhos dela estavam vermelhos de tanto chorar. Sério, você não está dizendo isso só para me animar? Sussurrou Enid. Claro que não. Eu só queria te contar porque é como eu me sinto, e achei que você deveria saber, sabe, para. Luke respondeu sem terminar a frase. A reconquista. Enid completou para ele. Sim, a reconquista, disse Luke com um pequeno sorriso ao ouvir o termo. Você pode considerar a missão de reconexão um sucesso. Estou te contando para que você possa se apoiar em mim. Quero que você confie em mim, sabia? Não gosto de ver você triste e se isolando, acrescentou Luke. Enid assentiu levemente, sentindo um calor no peito. Ela abriu os cobertores, abraçou Luke com força e começou a chorar em seu peito. Luke simplesmente a abraçou e ficou em silêncio, deixando que ela liberasse tudo, e não fizesse isso sozinha. Depois de um longo tempo, Enid parou de chorar. Ela se afastou um pouco do peito de Luke e olhou em seus olhos. Eu também te amo. Acho que você já sabia disso. Luke sorriu suavemente. Sim, mas é bom ouvir isso de você, disse ele enquanto gentilmente enxugava algumas lágrimas do rosto dela. Eles se encararam por um momento, até que Luke se inclinou lentamente e finalmente a beijou. Quando se separaram, Enid olhou para Luke, mas não disse nada. Ela se aninhou novamente contra o peito dele e o abraçou com força, adormecendo em silêncio. Luke ficou ao lado dela, sem soltá-la. Os dias seguintes não deram trégua. A guerra continuou com grande intensidade. Cada vitória trazia uma emboscada. Cada traidor descoberto revelava outro. Wednesday manteve um controle firme sobre o conselho estratégico, enquanto Enid lentamente recuperava sua energia. A reconquista estava completa. Certa noite, uma missão típica chegou. Uma cidadezinha Normie ao norte, perto da fronteira com o Canadá, com apenas 5.000 habitantes, a cerca de 2.000 quilômetros de distância. Desaparecimentos recentes. Patrulhas policiais locais que nunca retornaram. Houve relatos de corpos ensanguentados, casas marcadas com símbolos estranhos e pessoas alegando ter visto sombras caminhando pelos telhados. Luke se ofereceu sem hesitar. Eu cuido disso, disse ele calmamente. Wednesday franziu a testa. Enid ergueu os olhos do mapa. Você poderia nos levar, disse ela, sem exigir, apenas oferecendo. Não, vocês dois deveriam descansar. Eu serei mais do que suficiente, respondeu Luke. Percebendo o olhar cético de Wednesday em relação à sua confiança, ele acrescentou, olhando nos olhos dela, se as coisas ficarem complicadas, eu quebrarei as pedras do seu pai e do seu tio. É melhor, disse Wednesday com um aceno de cabeça. Não importava quão forte fosse seu histórico em batalha, ela sempre se preocupava com a segurança de Luke. E com isso Luke partiu. Capítulo 272 O mais forte. A noite estava amena. O corpo de Luke voava como uma flecha em linha reta, atravessando nuvens escuras a velocidades impossíveis. Sua telecinese, agora capaz de se mover até 35 toneladas, permitiu que ele voasse mais rápido do que nunca. Ele era um projétil humano, ultrapassando a velocidade do som. A cerca de 2.000 quilômetros de distância em sua velocidade atual, ele estimou que levaria cerca de 30 minutos para chegar. Se aumentasse a pressão de propulsão com precisão, graças à sua total consciência do ambiente, poderia reduzi-la para 15 minutos. Mas ele não acreditava que a situação fosse dramática o suficiente para avançar a toda velocidade. Quando chegou perto o suficiente para detectar a cidade com seu domínio expandido, ele sentiu morte. Muitos mortos. Mais da metade da população morta, pensou Luke franzindo a testa. Segundo o que Wednesday lhe contará, a cidade se chamava Davenport Hollow. Não aparecia em mapas turísticos. Era muito remota, em áreas de difícil acesso. Com sorte, poderia ter uma população de cerca de 5.000 habitantes. Mesmo assim, a internet existe, e se de repente mais de 50% de uma cidade estiver morta, isso claramente chamaria atenção. Isso vai trazer muitos problemas para o governo Normie, pensou Luke, irritado pelos problemas que viriam e também pelo massacre de inocentes. Ele nunca se considerou um herói, mas testemunhar tal massacre gerou fúria contra os perpetradores. Ao chegar, voou baixo, notando que não havia iluminação na rua principal. Normal. As casas eram pequenas, havia fábricas fechadas, uma delegacia de polícia, uma escola secundária e um cemitério no topo de uma colina. Ele desceu lentamente, pousando silenciosamente no meio do asfalto, em frente à placa de boas-vindas. Bem-vindo a Davenport Hollow e fundada em 1883. Aqui, somos uma família. A placa estava rachada ao meio e manchada com sangue seco. Luke teve seu domínio expandido quase que inteiramente em todas as direções. Graças à sua mente potencializada pela aura azul e pela própria clarividência, ele conseguia processar centenas de milhares de pontos de dados em segundos. 2.366 pessoas normais vivas, pensou ele. Todas essas pessoas estavam em suas casas, escondidas. Ele podia sentir o medo delas como um zumbido constante. Mas seu foco não estava nos normais, mas em 5 presenças que não pertenciam àquele lugar.
5 indivíduos na colina perto do cemitério da cidade. Párias. Sem dúvida, a energia deles era poderosa. Sempre os cemitérios, pensou Luke com uma careta, estreitando os olhos. Ele percebeu que estavam em alerta desde que ele chegara à cidade. Estavam cientes de sua chegada, e ainda assim, não fugiram. Estavam prontos. Talvez eles até soubessem que seria ele. Eles não tinham fugido. Isso era incomum. Nos últimos meses, sua simples chegada foi suficiente para que seus inimigos, até mesmo grupos inteiros, fugissem antes do primeiro golpe. Luke lançou-se sem hesitar. O ar explodiu atrás dele enquanto seu corpo rasgava o céu em velocidade supersônica. Em menos de 2 segundos, ele já estava voando sobre a colina. As árvores balançavam violentamente em seu rastro. Ele caiu abruptamente, flutuando a apenas 1 metro do chão, com os braços ligeiramente abertos. Seu olhar era uma linha fria e cortante. Seus pés nunca tocavam a terra. O eclipse surgiu em sua mão direita, invocado com um simples gesto. A espada já estava carregada com dezenas de toneladas telecinéticas, pronta para ser liberada ou usada para arrancar cabeças. 3 dos 5 párias, cujas identidades estavam escondidas atrás de máscaras, já estavam em movimento. A pressão que todos os 5 sentiam diante de Luke era monstruosa. Todos sabiam, ele era a arma viva do conselho. O jovem com 4 auras. Muitos já o consideravam o médium mais forte, pelo menos naturalmente. Mais forte que Fester, Gomes e Stalin, até mais forte que líderes de clãs de lobisomens e vampiros. Sem mencionar outras raças de párias consideradas mais fracas. O histórico de batalha de Luke já beirava o lendário. Mesmo assim, não hesitaram. Os 5 se posicionaram e, em um movimento coreografado, cravaram no chão 5 pilares metálicos de tom azul escuro, gravados com runas elétricas brilhantes. Os símbolos vibraram ao tocar a terra. Um zumbido preencheu o ar. Uma eletricidade azulada irrompeu entre cada pilar, conectando-os como os vértices de um hexágono enorme que circundava toda a área. Luke franziu a testa ligeiramente. Com a mão livre mal moveu os dedos, tentando usar chambres para trocar as estacas de posição e desativar o que quer que estivessem tentando. Mas nada. Eles não se mexiam, o que significava que claramente não eram objetos comuns. Ele não era um especialista, mas eles estavam ancorados no chão e parecia que removê-los seria difícil. Eles pareciam algum tipo de selo dimensional. Cada estaca se ativava, como se carregasse energia. Luke poderia atingi-las com um golpe telecinético de eclipse, e duvidava que por mais místicas que fossem, elas pudessem resistir a um corte de sua espada. Como se tivessem adivinhado o que ele estava pensando, 2 das figuras encapuzadas investiram contra ele de ângulos opostos. Mas Luke se moveu mais rápido que eles. Estou vendo vocês, murmurou com a voz baixa e quase zombeteira. O eclipse aconteceu apenas uma vez. Um golpe em espiral, e um dos atacantes foi cortado ao meio no ar. O segundo, contra todas as probabilidades, conseguiu desviar por uma fração de segundo. A lâmina passou a centímetros do seu pescoço. Luke sorriu. Era raro alguém escapar de um de seus golpes tão de perto. E no entanto, aquele sorriso não era de respeito. Era um sorriso frio, quase zombeteiro. Como alguém que já sabe o destino do outro. Com o braço livre ele desferiu uma cotovelada. Mas não foi qualquer golpe. Sua força física por si só já chegava a 10 toneladas, e ele aplicou telecinese ao cotovelo no momento do impacto. O golpe derrubou o torso do inimigo com um estrondo nauseante. Sangue, costelas, um gemido sufocado. O pária voou como uma marionete quebrada, pousando a vários metros de distância, se contorcendo por alguns segundos antes de morrer. 5 segundos. 2 mortos. No entanto, o sacrifício desses 2 párias que não eram nada fracos, conseguindo resistir 5 segundos contra Luke, não foi em vão. As estacas haviam parado de carregar. O hexágono brilhou como um sol artificial e num piscar de olhos, o espaço dentro dele desmoronou. Luke sentiu seu corpo sendo puxado pela distorção. A gravidade o distorceu. O ar se estilhaçou como vidro. A energia das estacas estava forçando um teletransporte. Luke tentou usar chambres para se teletransportar, mas não funcionou. Tentou voar em linha reta a toda velocidade na direção oposta, mas foi inútil. Era como se a própria realidade o estivesse sugando. TSCH. Covardes, ele murmurou frustrado, percebendo que não escaparia. Mas naquele instante, enquanto já estava sendo engolido pela distorção, ele lançou um último ataque. Um último golpe telecinético. Um golpe invisível, carregado com todo o poder que ele havia armazenado na lâmina de eclipse. Os 3 párias restantes, vendo o ataque, recuaram. Desvie, gritou um deles. E eles fizeram isso, ou pelo menos foi o que pensaram. Porque no meio do caminho, o corte se dividiu em 2. Como se Luke o tivesse programado com sua clarividência. Uma das lâminas voou como uma serpente de energia, decapitando o pária mais próximo. A cabeça girou no ar, com uma expressão de horror congelada no rosto, incapaz de acreditar que havia morrido daquele jeito, com a missão tecnicamente tendo sido um sucesso. Antes de cair no chão, a outra lâmina se torceu violentamente e cortou o braço direito de outro pária, que caiu no chão gritando, encharcado em seu próprio sangue. O selo se fechou. O espaço desabou sobre si mesmo, e Luke desapareceu sem deixar vestígios. Apenas 2 párias permaneceram vivos. Um deles, iluminado pelo fraco brilho azul das estacas ainda fumegantes, ofegou de joelhos, sem uma única gota de sangue no corpo, mas seus olhos estavam esbugalhados em choque. O outro se contorcia no chão, agarrando o toco onde seu braço costumava estar.
O que sobreviveu ileso tinha pele pálida. Não havia enfrentado Luke nem por um minuto inteiro e estava quase aniquilado, mal conseguindo se esquivar ou ativar suas habilidades. Apenas alguns segundos de confronto, e 3 pares da elite estavam mortos. Ele não conseguia entender como um garoto de 17 anos conseguia suportar uma pressão tão avassaladora a cada passo. Todos ouviram os rumores sobre ele. Os sussurros de que ele possuía 4 auras, algo nunca visto antes. Muitos diziam que isso significava que ele não era humano e tentavam explicar isso invocando demônios como os próprios Selmans. Mas era difícil acreditar que um garoto, o último de sua linhagem, tivesse conseguido um livro demoníaco e acumulado tanto poder tão rapidamente. Normalmente, tais caminhos exigiam sujar as mãos, assassinar incontáveis inocentes, e sabia-se que Luke jamais cometera tais atos. Então a única opção que restava era aceitar, ele era um gênio, uma espécie de escolhido. Agora que o havia enfrentado, ele entendeu por que tantos consideravam Luke o médium mais forte do mundo, pelo menos sem contar os médios demoníacos da família Selman, especialmente Edward. Mas mesmo assim, Luke já havia se mostrado capaz de matar vários anciões demoníacos sozinho. Então, em uma batalha hipotética entre os dois, ninguém sabe exatamente quem sairia vitorioso. Conseguimos. Você acha que ele vai morrer? Perguntou o que não tinha um braço, rangendo os dentes para conter um grito de dor. Eu não sei, murmurou o outro, ainda tremendo. Mas enfrentar tantos demônios deve ser perigoso até para ele. Seguiu-se um breve silêncio. Ambos olharam fixamente para o espaço onde Luke estivera. Vamos, disse o ileso com a voz tensa. Agora que ele saiu do caminho, precisamos nos juntar ao ataque final. Nossa parte está feita. E sem olhar para trás, eles desapareceram nas sombras da colina, com o sangue de seus companheiros caídos ainda fresco no chão. A batalha final estava apenas começando. Capítulo 273 Ilha do Inferno. Após ser engolido por aquele portal, Luke chegou instantaneamente a outro lugar. Foi uma transição brutal, uma ruptura no espaço que destruiu momentaneamente a percepção de tudo. Mas ele se adaptou instantaneamente. Seus pés tocaram o chão úmido, coberto de musgo e raízes retorcidas. Ele estava em uma área florestal, com árvores imponentes como colunas naturais. O céu escuro estava cheio de nuvens que bloqueavam o luar. Com seu domínio totalmente expandido, ele percebeu que estava em uma ilha. Uma ilha com aproximadamente 70 quilômetros quadrados de tamanho, sem nenhum sinal de presença humana. Completamente desabitada. Mas o importante não era o isolamento. O importante era o que o cercava. Centenas de presenças. Ele nem precisou usar seu domínio. Ele as viu no momento em que chegou. Morhacs, pensou Luke encarando os enormes demônios menores, cada um com mais de 3 metros de altura. Entre as árvores e na grama, eram incontáveis, todos o encarando como se estivessem esperando sua chegada. Luke contou 1001 Morhacs, para ser exato. Alguns tinham uma tonalidade avermelhada a seu modo berserker, indicando que estavam se aproximando de uma possível evolução. No entanto, o que mais chamou a atenção foram 4 presenças que se destacaram até mesmo acima dos Morhacs. 4 demônios intermediários. Luke analisou a situação, seus pensamentos se movendo a uma velocidade incrível. Por que o enviaram para enfrentar mais de 1000 Morhacs e 4 demônios intermediários? Seria um plano para matá-lo? Ou algo mais? Ele acreditava que era a última opção. Os Selmas queriam tirá-lo do caminho por um motivo. Ele não acreditava que eles ficariam simplesmente parados depois daquela armadilha. Provavelmente, enquanto ele estava preso naquela ilha infernal, eles estavam lançando um ataque em larga escala. O que significava que Wednesday, Enid, Natasha, Nira e os outros estavam em perigo. Quanto às pedras de teletransporte de Gomes e Fester, ele não as quebrou por vários motivos. Primeiro, ele não sabia se com a barreira, elas sequer funcionariam. Mas mais importante, ele não podia trazer Gomes e Fester consigo. O que aconteceria na mansão Adandan se ela estivesse sob ataque e, de repente, seus defensores mais fortes desaparecessem? Ele deixaria Wednesday, Enid e os outros em uma situação muito perigosa. Preciso sair daqui, pensou Luke enquanto olhava para cima. O céu estava coberto por uma barreira translúcida, quase invisível a olhos comuns, mas óbvia para ele. Uma cúpula de energia que envolvia toda a ilha. Era de se esperar. Se voar para longe fosse uma opção, os que estavam por trás dessa armadilha teriam sido simplesmente estúpidos. Ele tentou enviar mensagens telepáticas para Wednesday e Enid, mas nada. Luke agarrou levemente o cabo de eclipse. Seu olhar voltou-se para os demônios intermediários. Ele avaliou o nível deles num instante. Pareciam estar no mesmo nível de Zarvok, o demônio que ele enfrentará e eliminara meses antes. Zarvok tinha uma força estimada em 40 toneladas, combinando força física, velocidade, regeneração e reflexos. Ele também tinha um corpo super resistente, embora não o suficiente para suportar os cortes telecinéticos de Luke, potencializados por Eclipse. Entretanto, a julgar pela altura, densidade muscular e aura que emitiam, esses demônios pareciam ligeiramente superiores a Zarvok. Esse plano era para contê-lo ou tentar matá-lo. Como esses demônios intermediários concordaram com isso? Pelo que ele havia analisado de Zarvok, aquele demônio não seguiu as ordens de Mortimer à risca. Suponho que eles estejam perto de evoluir, Luke deduziu. A promessa de devorar sua alma, a de uma vidente com 4 auras, deve ter sido muito tentadora. A alma de alguém como ele poderia impulsioná-los em direção à evolução, transformá-los em demônios de alto nível ou, pelo menos, aproximá-los muito desse objetivo.
Quão baixo os Selmans haviam caído. Por outro lado, era difícil imaginar que pudessem cair ainda mais baixo. Por outro lado, se Edward, os anciões demoníacos e os outros membros do Selman tivessem liderado a emboscada, Luke poderia estar em sérios apuros, realmente preso em uma armadilha mortal. Uma emboscada definitiva. Não porque temesse Edward e não o subestimasse, mas não temesse enfrentá-lo cara a cara. No entanto, se Edward lutasse ao lado dos anciões demoníacos restantes, Luke sabia que escapar vivo seria impossível. Ainda assim, mesmo que esse cenário tivesse acontecido com seu nível atual, suas 4 auras e eclipse, Luke estava convencido, mesmo que o matassem, ele levaria vários deles consigo. E essa era a parte que os Selmans não podiam pagar. Não mais. Depois de tantas derrotas, depois de perder tanto terreno, perder um punhado de peças-chave em troca de sua vida simplesmente não valia mais a pena. Era mais seguro para eles usar demônios que se consideravam ferramentas descartáveis. Mesmo que ele não morresse ali, eles ainda poderiam desferir um golpe sério no Conselho e seus aliados na sua ausência. Mas esses demônios intermediários cometeram um erro ao aceitar tal acordo. Não era ele quem estava preso, eles estavam presos lá dentro com ele. Luke pretendia sair vivo, e rápido. O tempo urge. Vamos ver se as aspirações deles valem o preço, pensou Luke, sem medo de enfrentar mais de 1000 inimigos. Ele poderia matar Mohacs como ovelhas em um curral. Eclipse começou a vibrar. Seus olhos se iluminaram com um halo de energia. A batalha começou antes que alguém percebesse. Um piscar de olhos e então um clarão. Luke desapareceu e desferiu um único golpe. Apenas 10 Mohacs caíram, cortados ao meio como tofu. Luke apareceu entre eles com Eclipse na mão, a lâmina zumbindo com telecinese condensada, ainda não liberada. Ele só a liberava quando precisava de um golpe longo ou de médio alcance para se expandir. Desordem, pensou Luke, e desapareceu novamente. Ele reapareceu acima de outro grupo de demônios menores. Um movimento de pulso. Eclipse girou como uma foice e desferiu um amplo golpe telecinético. Desta vez, 20 caíram. A onda translúcida cortou dezenas de árvores em seu caminho, levantando terra e poeira. Em mais de 5 segundos, 30 Mohacs deixaram este mundo. Naquele momento, os demônios menores próximos começaram a se mover, como um enxame de insetos se atirando nele para sufocá-lo. Mas foi inútil. Quando saltaram em uníssono, Luke já havia sumido com Chambres. Ele reapareceu vários metros acima do grupo de mais de 20 Mohacs que haviam se lançado em direção à sua posição anterior. Uma esfera telecinética já estava formada na ponta do seu dedo indicador, na mão que não segurava Eclipse. O orbe girou no ar como um segundo sol. Luke o lançou, e ele viajou a velocidades supersônicas. Ela os alcançou em menos de um segundo, e ao entrar em contato com a primeira criatura, explodiu com grande força. 30 Mohacs foram explodidos em pedaços. A explosão foi tão densa que o próprio ar pareceu se comprimir. Sangue demoníaco encharcou a área. Os demônios intermediários, embora não pudessem fazer nada para salvar seus subordinados, não fizeram nada. Apenas observaram em silêncio. Eles analisaram. Eles esperaram pelo seu momento. Eles não eram idiotas. Sabiam que se atacassem Luke agora, morreriam ou ficariam gravemente feridos. Eles queriam que Luke gastasse energia, fosse ferido, observasse suas habilidades, seu estilo de luta. Luke percebeu isso. Mas enquanto massacrava Mohacs como formigas, também buscava maneiras de escapar. Simulou métodos com sua visão de futuro, mas nenhum funcionou. Ele não conseguia usar chambres para atravessar a barreira. Parecia que eles tinham aprendido a melhorar suas barreiras de contenção, ao contrário daquela da propriedade Marlov. Se ele atacasse com sua telecinese condensada máxima através do eclipse, a barreira seria danificada, mas não quebrada. Seriam necessários vários golpes dessa magnitude e quando ele começasse, os demônios intermediários parariam de observar e avançariam contra ele, sabendo que não poderiam deixá-lo começar a danificar a barreira. Com mais de 900 Mohacs e 4 demônios intermediários, cuja força chegava a dezenas de toneladas, Luke não podia se dar ao luxo de ir com tudo na barreira. Era perigoso, até para ele. Então, só restava uma opção: exterminar todos os demônios, e então trabalhar livremente para destruir a barreira. Embora o tempo estivesse acabando, ele precisava ter cuidado, ou poderia morrer ali por imprudência e desperdício de energia. Luke continuou massacrando Mohacs enquanto observava atentamente os demônios intermediários. Ele sabia que eles o observavam, estudando seu estilo de luta e esperando que ele se cansasse. Eles ainda tinham centenas de Mohacs para atirar nele antes de entrarem na batalha para tentar matá-lo com a ajuda de uma quantidade esmagadora. Luke era intocável para os Mohacs. Antes que pudessem atacar, ele desaparecia com Chambres ou se afastava com sua velocidade supersônica. Seus escudos também lhe deram tempo suficiente para escapar sem depender constantemente de Chambres, que consumia mais energia. De cima, o campo parecia um inferno. Dezenas de cadáveres de Mohawk. Os que ainda estavam vivos, ainda em grande número, corriam em bandos, uivando, investindo como feras. A certa altura, os Mohawks o cercaram completamente, vindo de todos os lados. Dezenas atacaram ao mesmo tempo, de diferentes ângulos, dos céus, do chão e de debaixo da própria terra. Quando uma garra o atingiu, Luke desapareceu. Uma ilusão. Ele já havia se movido, subindo alguns metros no ar, canalizando sua energia e ativando um campo de sucção telecinética. O enxame entrou em colapso. Os Mohawks foram arrastados como folhas em um tornado.
Eles colidiram um com o outro, ferindo um ao outro, mas antes que pudessem escapar, Luke lançou 2 esferas telecinéticas, uma de cada dedo. A explosão foi colossal, engolfando mais de 100 Morhacks. Sangue choveu como uma tempestade torrencial. De longe, os demônios intermediários observavam. Fumaça, poeira e corpos dificultavam o rastreamento preciso de Luke. Quando finalmente conseguiram vê-lo com clareza, notaram algo que os fez franzir a testa. Eclipse não estava mais com ele. Um alarme disparou instantaneamente, mas era tarde demais. Um deles, o mais baixo, de pele avermelhada e chifres curvos, virou-se com reflexos rápidos. Uma pedra voava em direção ao seu rosto, a toda velocidade, como um projétil ultrapassando a velocidade do som. E em um microsegundo, a pedra mudou. Desordem. Troca. A pedra se transformou em Eclipse. A lâmina deixou um rastro de fogo por onde passou. Não houve tempo para reagir. A lâmina perfurou o olho do demônio, depois o cérebro e saiu pela parte de trás do pescoço. O demônio caiu sem fazer barulho, morto instantaneamente. E a espada não parou. Ele continuou seu voo, carregado de impulso, direção e vontade. Estava indo em direção a outro demônio. O segundo demônio mal reagiu. Ele pulou, mas Eclipse cortou seu braço esquerdo até o ombro. O demônio rugiu em fúria, sangue jorrando como uma fonte. O terceiro e o quarto demônios conseguiram evitar o impacto final. Maldito humano! Ambos rugiram, suas vozes distorcidas pelo ódio e uma vibração que faria qualquer normie tremer e deixaria até mesmo mais nervoso do que alguns párias. Luke, ainda longe deles, apareceu com Shambles, a apenas 1 metro do demônio ferido e sem um braço. Assim como Eclipse, ainda girando no ar, desceu do céu. Luke estendeu a mão com precisão cirúrgica e pegou o cabo sem nem olhar, como se soubesse exatamente onde estaria. O demônio ferido recuou aterrorizado, todos os seus instintos gritando para ele correr, abrir uma fenda dimensional e voltar para casa. A presença de Luke tão perto era avassaladora. Cada célula do seu corpo gritava que ele estava diante de algo que não deveria existir. Luke lhe enviou um comando mental simples mas poderoso. Pare. O demônio congelou. Seus músculos se recusaram a se mover. Sua regeneração parou. E naquele momento Luke levantou a espada com uma mão e a abaixou. Um golpe vertical, preciso e devastador. O corpo do demônio foi partido em 2, do topo do crânio até a virilha. Não houve grito. Apenas um som úmido, e o corpo caindo em 2 metades, chiando com a energia residual. Tudo aconteceu em questão de segundos. 2 demônios intermediários mortos e mais de 100 Morhacks aniquilados. Os 2 demônios intermediários restantes encararam Luke. Eles não podiam negar. Aquela aura e pressão eram reais. Lembravam-nos das poucas vezes em que estiveram diante de um demônio maior. Mesmo assim, eles não fugiram. O cheiro da aura de Luke, tão poderoso, tão puro, despertou neles uma fome primitiva. Uma fome que só os demônios conhecem. Se o devorassem, eles evoluiriam. Talvez eles chegassem ao próximo nível, ou pelo menos chegassem bem perto. Além disso, eles ainda tinham centenas de Morhacks ao redor dele, e não importava o quão letal alguém fosse, ninguém tinha energia infinita. Embora Luke ainda não estivesse ferido, eles notaram o suor em sua testa, e sua respiração estava um pouco mais irregular do que no início. Luke sorriu fracamente, sabendo que a verdadeira batalha estava prestes a começar com centenas de Morhacks e esses 2 bastardos se juntando à briga. Ele não sabia quanto tempo havia se passado desde que a batalha em grande escala começou. Enfrentando centenas de Morhacks e 2 demônios intermediários que esperavam o momento perfeito para atacar enquanto ele estava preocupado. Talvez meia hora. Ele não tinha certeza. Ele manteve a mesma estratégia o tempo todo, desaparecendo com Shambles, movendo-se em velocidade supersônica, usando ilusões e reagindo no instante perfeito graças à sua visão do futuro. Cada segundo, cada milímetro, era controlado com precisão cirúrgica. Ele sofreu alguns cortes, ferimentos leves que foram curados por sua aura verde. Nada sério. Mesmo assim, sua resistência havia sido levada ao limite, e ele precisava manter a precisão o tempo todo. Mas graças àquela mesma aura verde, ele conseguiu manter o ritmo sem ficar para trás. O último está morto, pensou Luke, ofegante. A seus pés jaziam os corpos divididos de centenas de Morhacks, como um campo de batalha transformado em cemitério. A poucos metros de distância, o último demônio intermediário, com a cabeça decepada, os olhos ainda abertos, sem vida. Eclipse estava cravado no chão. Luke apoiava-se em seu cabo como se fosse uma bengala. Respirava pesadamente não por fraqueza, mas pela energia avassaladora que havia despendido. Um segundo se passou. Depois outro. Ele ergueu os olhos. A barreira. Ainda lá. Quase invisível, mas não para ele. Hora de acabar com isso, pensou Luke, arrancando Eclipse do chão. A lâmina começou a tremer com o poder acumulado. Ele começou a carregá-la até o limite, ondas telecinéticas girando em torno da espada, comprimindo-a até um ponto crítico. Se meus cálculos estiverem corretos, precisarei de 3 ou 4 golpes para quebrá-lo, pensou Luke, suspirando interiormente. Mais energia para gastar, mas não havia tempo para descansar. Não enquanto Wednesday e Enid estivessem em perigo. Hora de sair daqui, murmurou Luke, desferindo o primeiro golpe em direção ao céu. Capítulo 274 Fim.
Luke ergueu a espada, sua lâmina revestida de ondas telecinéticas ultracomprimidas. Uma linha translúcida traçou o ar enquanto ele desferia o primeiro golpe diagonalmente em direção ao céu. O impacto contra a barreira foi poderoso. Uma onda de pressão abalou a atmosfera. O céu parecia sangrar luz através de uma fenda invisível. Luke girou sobre os calcanhares, adotando uma postura mais estável. Inspirou, expirou e atacou novamente com um segundo golpe mais cortante e preciso, mirando diretamente na pequena fissura causada pelo primeiro, na esperança de aumentar o dano. A lâmina parecia querer saltar de sua mão. Quando o ataque atingiu a barreira, a rachadura se alargou. Ele repetiu o processo mais 2 vezes e, finalmente, a barreira se quebrou com um estrondo estrondoso. Luke não perdeu tempo. Lançou-se no ar, voando com energia contida. Precisava conservar o pouco que lhe restava de reservas. Ele estava longe de estar em sua melhor forma, e ainda não tinha ideia de onde diabos estava. Ele expandiu seu domínio ao máximo. Além da ilha, não havia nada além de mar. Águas escuras e profundas se estendiam além do horizonte. Onde diabos eu estou? Ele murmurou frustrado. Sua visão de 360 graus não captou nada além de espuma, ondas e algumas nuvens baixas. Sem outra opção, ele voou por vários minutos, em um ritmo moderado, mas ainda rápido para qualquer padrão. Até que finalmente, no limite do seu domínio, ele viu terra. Uma vila costeira com casas baixas. Ele pousou rapidamente e usou Chambliss para se teletransportar para uma casa habitada. Não teve tempo de procurar e descobrir onde diabos estava. Na sala de estar, uma família de 3 pessoas virou a cabeça em choque com sua aparição repentina, mas antes que pudessem reagir, Luke ordenou que dormissem. O pai desabou na poltrona, o menino deixou a cabeça cair sobre a mesa e a mãe desabou no chão. Luke pegou o celular do garoto e usou sua impressão digital para desbloqueá-lo. Em vez de desperdiçar energia vasculhando memórias, era melhor usar a internet. Um bom sinal, o idioma era inglês. Uma ruim, ao abrir o Google Maps, ele percebeu que estava na Irlanda do Norte, em Comenoble, na costa sudoeste da Irlanda. Distância de Nova York, 5.023 quilômetros, cerca de 3.121 milhas, em linha reta. Luke não perdeu tempo. Ele seguiu as instruções do telefone, deixando a família inconsciente e com um telefone a menos. Para chegar à cidade onde aqueles malditos párias o emboscaram e o enviaram para a ilha infestada de demônios, ele teve que viajar 2.000 quilômetros, e fez isso em 30 minutos. Entretanto, se ele aumentasse a velocidade, ele poderia ter feito isso em 15 minutos. Agora, considerando que é mais que o dobro dessa distância, ele levaria 1 hora para chegar lá. Mas se ele acelerasse ao máximo, conseguiria chegar lá em 30 minutos. Mas agora sua energia havia caído consideravelmente depois de matar mais de 1.000 demônios e lutar sem parar por mais de 30 minutos. Mesmo assim, ele não estava em estado crítico, sua aura verde havia restaurado passivamente sua resistência e curado sua fadiga aos poucos, desde que ele parou de ficar sob tensão enquanto lutava contra os demônios. Então ele voou a toda velocidade sem hesitar. Precisava estar a cerca de 1.000 quilômetros de distância para estabelecer comunicação telepática, que era o alcance máximo de sua conexão. Finalmente, depois de mais de 15 minutos, ele chegou perto o suficiente para reativar o vínculo telepático. Enviou uma mensagem para Wednesday solicitando um relatório de status. Ele não enviou a mensagem no chat compartilhado com Enid, pois sabia que ela era mais sentimental e naquele momento, o momento era crucial. Ele precisava de uma atualização sem demora. Quarta-feira, me diga, como está a situação aí? Luke. A voz de Wednesday chegou à sua mente, seu tom monótono de sempre, mas havia uma clara surpresa e uma pitada de alívio. Qual é a situação? Luke repetiu com urgência. Eles atacaram a mansão Adandans. Edward, sua esposa há mais de 200 anos, e 2 outros anciões demoníacos. Wednesday começou a explicar. Ela lhe deu um resumo conciso e eficiente. Edward e um ancião de cabelos brancos lutavam contra Gomes e Fester. A batalha havia se afastado da mansão. A esposa de Edward, Stella Selman, e outra mulher demoníaca, acompanhada por um Selman não demoníaco de um dos ramos principais, atacaram Wednesday, Enid, Natasha, Morticia, Eudora, Pugsley, Nira e Lush. No papel, parecia 8x3 a favor deles. No entanto, Stella Selman já foi uma vidente talentosa e agora estava fortalecida por poderes demoníacos que havia acumulado ao longo dos anos. A outra mulher demoníaca também era uma vidente, menos poderosa que Stella, mas ainda perigosa. O Selman regular serviu como suporte, mas era letal por si só. Já fazia cerca de 25 minutos que a batalha tinha começado. Você consegue vencer ou pelo menos resistir? Perguntou Luke ansioso. Ainda faltavam uns 10 minutos para alcançá-los, e a essa altura, muito tempo já havia passado. Nesse nível, cada minuto conta. Só Stella Selman ainda está viva, mas minha avó está morta. Nira também. Minha mãe está fora de combate. Lush perdeu um braço e mal consegue se segurar. Enid, Natasha e eu estamos lutando contra Stella. Meu irmão e Lush estão dando apoio. Luke ficou em silêncio. Ele parou de voar, processando o que tinha acabado de ouvir. A avó da Wednesday morreu em batalha? E a pequena Nira também. Emoções que ele não sentia há muito tempo começaram a ressurgir. Raiva, intenção de matar, ódio. O Nira está morta? Luke perguntou. Sim, Wednesday confirmou e imediatamente continuou, adivinhando os pensamentos de Luke. Você precisa ajudar meu pai e meu tio.
Nós cuidaremos de Stella Selman. Eu prometo, Luke, que não morreremos. Luke estava prestes a discutir, preocupado com a segurança deles, especialmente de Wednesday, Enid e Natasha, mas não disse nada. Ele sabia que Wednesday devia ser a pessoa que sentia mais ódio pela morte de sua amada avó e de Nyra. E ele também sabia que a batalha onde Edward e o outro Selma mais velho estavam lutando era crítica. Se Luke fosse ajudar o grupo de Wednesday e Gomes e Fester fossem mortos, eles estariam ferrados quando Edward e o ancião voltassem sua atenção para eles. A prioridade absoluta era eliminar o cérebro por trás de tudo isso, Edward e Selman. Se conseguissem isso, a vitória estaria próxima. Mas o fato de Wednesday e Enid estarem em perigo ainda incomodava Luke. Mas ele precisava confiar nelas. Não eram donzelas em perigo que precisavam de sua proteção 24 horas por dia, 7 dias por semana. E ele sabia que Wednesday não era idiota. Se ela dizia que eles conseguiriam lidar com isso, era porque ela realmente acreditava que eles conseguiriam vencer. Caso contrário, ela teria pedido ajuda a ele se acreditasse que a situação era crítica e quase impossível de vencer. Tudo bem, vou lutar com o Edward. Tome cuidado. Eu te amo. E sim, tome cuidado você também, e não faça nada imprudente. Eu te amo, Wednesday respondeu. Meu pai e meu tio devem estar lutando no coração de Nova York. Já deve ser uma zona de guerra, com centenas de milhares de mortos no fogo cruzado. Ela acrescentou. Sim, Luke murmurou enquanto retomava o voo, seu olhar gélido, cheio de vingança. Diga a Enid que estou bem. Ele não queria enviar uma mensagem telepática diretamente para Enid, ela era muito emotiva quando se tratava dele. Considerando que ela estava lutando contra um dos mais poderosos anciões demoníacos, qualquer distração poderia ser fatal. Eu disse quarta-feira, e com isso, a conexão deles ficou silenciosa. Ela tinha tantas perguntas, como para onde Luke tinha sido enviado e se ele estava ferido, mas sabia que não havia tempo para isso agora. Luke voou sobre o Atlântico em velocidade hipersônica, deixando um rastro branco rasgando o céu atrás dele. O rugido do vento era abafado por seu escudo telecinético, protegendo do atrito extremo. Cada célula do seu corpo queimava devido à tensão acumulada e ao desperdício de energia, mas sua vontade nunca vacilou. Por fim, ele conseguiu distinguir a silhueta de Nova York à distância. A fumaça subia como línguas negras, e o fogo pintava o céu de vermelho. Meditão Manhattan era uma zona de guerra. Os arranha-céus, muitos agora reduzidos a esqueletos metálicos retorcidos, estavam cobertos de escombros, chamas e cadáveres. Algumas torres ainda estavam de pé, mas outras haviam desabado sob a força de ataques devastadores. Estradas destruídas, carros capotados, ambulâncias queimadas. Nas pontes próximas jaziam corpos de policiais, soldados e civis, vítimas do fogo cruzado. As estimativas de vítimas apenas devido a danos colaterais, desabamentos de prédios, ataques de alto impacto e explosões foram de centenas de milhares. Até agora, nem mesmo o governo conseguiu encobrir isso. Foi o que aconteceu quando alguns dos médiums mais poderosos que existem entraram em confronto sem restrições em uma cidade de milhões de pessoas. Por meio de sua clarividência, Luke conseguia sentir as auras psíquicas persistentes no ar, a energia residual dos poderes liberados. Seus olhos aguçados os avistaram a mais de 10 quarteirões da Times Square, em um cruzamento completamente destruído, onde 2 campos de batalha estavam colidindo. Fester e Gomes estavam ensanguentados e machucados, mas ainda estavam de pé. Cada um estava cercado por seu elemento, Fester por relâmpagos, Gomes por sombras. Gomes empunhava a arma da alma Dandans, uma foice de metal negro envolta em escuridão líquida com uma lâmina que parecia devorar a luz. Cada balanço cortava o ar, deixando rastros de pura e absoluta escuridão em seu caminho. Fester se movia como um raio vivo, desaparecendo num piscar de olhos e reaparecendo para atacar com energia condensada que fazia o chão tremer. Eles estavam lutando com tudo o que tinham, mas estavam em desvantagem. Principalmente por causa de um homem, Edward Selman. Finalmente Luke o viu pessoalmente. O homem que havia assassinado seu tataravô Edgar, o patriarca dos magos que forjou o pacto com os demônios séculos atrás. Ele estava envolto em uma aura dupla, metade fogo, metade gelo. Podia voar e possuía uma força monstruosa. Ele parecia um homem de 30 e poucos anos, com cabelo loiro platinado curto e olhos cinzentos e frios. Ao lado dele estava um homem mais velho, com um bigode branco ainda mais espesso que o de Gomes, uma estrutura curvada que se movia com a agilidade de um animal. Sua velocidade era sobre-humana, sua flexibilidade era antinatural para sua idade e seus ataques eram letais. Os Selmans estavam claramente em melhores condições que Gomes e Fester, embora não em 100%. Ainda assim, Edward não mostrou sinais visíveis de ferimentos moderados ou graves. Gomes sangrava do lado, mas ainda sorria com os dentes manchados de vermelho. Ele cortava o ar com sua foice escura, gerando pequenos buracos negros que absorviam os ataques. Ele se fundiu com sua sombra para se esquivar como um fantasma. Fester desapareceu em flashes de eletricidade, atacando e desaparecendo como um relâmpago furioso. Ambos estavam no limite. Luke não hesitou. Moveu-se em velocidade máxima, mirando no ancião de cabelos brancos com eclipse em telecinese. O golpe foi direcionado ao pescoço, com intenção assassina. Mas Edward interveio.
Num piscar de olhos, ele bloqueou o golpe com uma lança avermelhada feita de um metal incrivelmente durável. Uma onda de choque explodiu com o impacto, lançando detritos e fazendo os prédios próximos tremerem. As armas da alma se reconheceram e se repeliram. A arma do Selman, no entanto, era mais fraca. Ela não pulsava mais com o poder das gerações anteriores a Edward. A linhagem do Selman parou de alimentar sua relíquia. Como eles nunca morreram devido aos seus pactos demoníacos, a arma não absorvia mais as almas dos familiares caídos. Era poderosa, sim, mas menos poderosa comparada à arma Paul. Luke cerrou os dentes. Sua força aumentou. Sua telecinese se comprimiu ainda mais. Ele rugiu, exalou ferozmente e empurrou Edward com tanta força que o fez voar mais de 30 metros no ar, jogando-o contra uma fachada de concreto que se desintegrou com o impacto. Mas Luke não parou. Ele soltou o eclipse de sua mão e, usando telecinese, lançou-o como uma bala que ultrapassava a velocidade do som. A lâmina rasgou o ar, deixando um rastro de fogo branco para trás. Edward reagiu rapidamente. Embora inicialmente surpreso com a chegada repentina de Luke, sua expressão recuperou a compostura em um instante. Sua lança girou no ar e encontrou o eclipse no meio do caminho. As duas armas se chocaram novamente, um raio de energia cortou o céu. Até o próprio espaço tremeu. Mas Luke não se importou com o choque. Ele se lançou para frente, voando a toda velocidade em direção a Edward, derrubando-o no ar e arremessando-o contra um prédio, depois outro, e mais outro. Vidro quebrado. Paredes desmoronavam como papelão. Escritórios desabaram. Como dois semideuses enfurecidos, eles irromperam do último prédio, destruindo um lado inteiro. Os punhos de Luke estavam envoltos em 35 toneladas de força telecinética, combinadas com suas próprias 10 toneladas de força física. Cada um de seus socos era como uma bomba. Edward revidou com punhos que queimavam como lava e congelavam como o Ártico, alternando entre rajadas de fogo abrasadoras e ondas de choque geladas que partiam concreto. Sua força física era avassaladora, comparável à de Véspera e Aldrich, possivelmente até maior, em várias toneladas. E ainda assim, Luke resistiu, graças à sua precognição, chambles e velocidade de voo superior. Os dois se chocaram como meteoros, deixando destruição no rastro de seus golpes. Enquanto isso, Gomes e Fester perceberam que a batalha havia se dividido. O velho mago pousou na frente deles, brandindo sua bengala prateada como uma arma. 2 contra 1, hein? Disse o velho, ironicamente. Que injusto, para você. Gomes girou sua foice e cuspiu sangue. Vamos ver quanto tempo esse seu velho corpo pode durar. Fester sorriu como um louco, transbordando energia por todos os poros. Espero que você não tenha usado todo o seu Viagra esta manhã, velho. Mas quando estavam prestes a atacar, uma mensagem telepática de Luke chegou até eles, curta e cortante. Eudora está morta. Wednesday lhe dissera para entregar. Ambos eram seus filhos, e ela sabia que se havia uma coisa que movia todos os Adandans, era a vingança. Fester congelou. Gomes permaneceu imóvel com a foice erguida. Eles levaram um segundo para processar. A raiva veio instantaneamente. A tristeza seguiu, contorcendo-os como um nó. Mas isso não os enfraqueceu. Tornou-se mais fortes. Fester abaixou lentamente os braços, os punhos envoltos em raios. Sua expressão mudou completamente. O humor desapareceu. O sorriso sádico desapareceu. Gomes ergueu os olhos. Sua aura negra se expandiu como uma tempestade viva, e seu olhar se transformou em poços sem fundo, repletos de ódio. Você matou a mamãe, ele murmurou. Fester falou com a voz rouca. Sua família acaba de assinar sua sentença de morte. Cada um de vocês. O velho Selman estreitou os olhos intrigado, mas não com medo. E o que vocês vão fazer, seus Adandans malucos? Chorar enquanto eu os destruo? Fester desapareceu num piscar de olhos. Gomes avançou com um rugido sufocado pela fúria. A foice de Gomes rugiu com um eco sombrio, cortando o ar como se estivesse rasgando o próprio mundo. Fester, invisível em seus relâmpagos, atacou com rajadas poderosas. O velho Selman não tinha mais vantagem, não contra os dois irmãos movidos pela raiva. Enquanto isso, Luke e Edward rasgavam o céu como cometas em guerra. Seus corpos giravam em espirais, presos em uma dança violenta de socos, cotoveladas e colisões que quebravam a barreira do som a cada impacto. Os olhos de Luke não paravam de se mover, lendo as microexpressões de Edward, prevendo cada golpe, cada finta. Seus reflexos aguçados pela clarividência o permitiam ver a luta antes mesmo que ela acontecesse. Cada soco era uma implosão de 35 toneladas de força telecinética. Cada esquiva, uma dança entre a vida e a morte. Edward respondeu com fúria congelante e calor escaldante, sua aura dividida em duas, metade gelo, metade fogo. A cada impacto, seu corpo explodia em vapor. A cada esquiva, rastros de gelo permaneciam no ar. A atmosfera entre eles se distorcia. A cada choque, uma onda de choque rompia. Eles sobrevoavam arranha-céus, enviando ventos com força de furacão que quebravam janelas, capotavam carros e deixavam os cidadãos comuns de Nova York em pânico. Eles sofreram pequenos cortes devido ao atrito do ar, mas ambos tinham poderes de cura. O de Lucas era natural. De Edward, demoníaco. Luke era mais eficiente, mas Edward não ficava muito atrás. Não havia necessidade de palavras. Nenhum discurso, nenhum diálogo. Apenas o desejo mútuo de se destruírem. Luke cerrou os dentes. Teletransportou Eclipse para sua mão em pleno voo, condensou rapidamente ondas telecinéticas e atacou Edward, que mal conseguiu se esquivar no último instante.
Embora ele tenha evitado o golpe letal, um pedaço de pele em seu braço foi cortado como um pedaço de presunto. Edward rosnou e sua lança se materializou em sua mão. Ele atacou Luke, que bloqueou com o escudo telecinético. A lança quebrou o escudo em um instante, mas Luke já estava lá, usando Eclipse para se defender do ataque. Os metais se chocaram e faíscas voaram. A força do golpe lançou Luke para trás dezenas de metros, mas ele se estabilizou no ar com telecinese, evitando a queda. Os dois continuaram em combate aéreo, avançando para o norte por pura inércia, viajando a velocidades absurdas. Eles voaram sobre o rio Hudson, deixando rastros de vapor para trás. Eles passaram por florestas, as árvores se curvando violentamente como se um furacão tivesse chegado. E finalmente, chegaram a uma área desabitada, um vasto lago cercado por montanhas baixas, a mais de 50 quilômetros de Nova York. Aqui a natureza era selvagem, e os normais finalmente recuperariam o fôlego. Luke caiu violentamente, seus calcanhares cravando-se no chão, levantando uma nuvem de poeira e pedras. Edward desceu alguns metros de distância, com a lança apoiada no ombro e o torso sangrando por causa de um corte que Eclipse havia conseguido fazer. O corte só não o cortou ao meio porque Edward desapareceu no momento em que a lâmina mal o atingiu. Teletransporte? Não, é um movimento ultra rápido, mais rápido que um piscar de olhos, pensou Luke, enxugando o suor da testa. Seu corpo estava machucado e coberto de cortes superficiais, mas nada fatal. Em segundos, sua regeneração os apagaria. Seus olhos permaneceram fixos no inimigo, focados. Ambos respiravam com dificuldade, mas com firmeza. Eles se encararam em silêncio tenso, a cerca de 15 metros de distância. Nenhuma palavra foi dita. Então, num piscar de olhos, eles entraram em choque novamente. Luke desferiu um golpe descendente com sua espada, assobiando no ar como uma guilhotina, errando Edward por pouco. A lâmina cortou o ar, cortando o vento, a terra e até mesmo a água do lago próximo, que subia, transformada em onda pela força da pressão. Luke girou no ar e, com um gesto de mão, a massa de água subiu à sua vontade. Ele a moldou telecineticamente em uma parede imponente e a lançou como um tsunami em direção a Edward, que não se mexeu. Com a mão estendida, Edward lançou uma rajada de frio glacial que congelou a água instantaneamente. Luke destruiu a massa congelada com sua telecinese, transformando-a em uma tempestade de cacos irregulares, que dispararam em direção a Edward como balas de cristal. Edward esquivou-se em alta velocidade, cortando vários com sua lança, enquanto parava outros com uma única mão irradiando calor extremo. Milhares de fragmentos brilhantes se transformaram em uma tempestade mortal, voando em todas as direções, rasgando árvores, quebrando pedras e se cravando como lâminas na floresta. A batalha se tornava mais brutal a cada segundo. Cada momento importava. Cada movimento pode ser o último. Luke desviou com precisão cirúrgica, graças à sua precognição e capacidade de ler intenções. Ele desviou de uma lança que teria perfurado seu peito por menos de meio segundo. Ele desviou uma onda de magma com um empurrão telecinético. Ele deteve uma rajada de gelo negro a poucos centímetros de sua garganta. A essa altura, o corpo de Luke sangrava mais do que sarava. Um corte profundo atravessava seu abdômen, queimando a cada movimento. Sua coxa estava rasgada e uma costela quebrada. Sua energia estava se esgotando, mas ele continuou. Seu olhar nunca vacilou. Fazia muito tempo que ele não enfrentava uma luta tão desafiadora, onde um único erro poderia custar sua vida. A última vez foi contra Elliot, e mesmo assim não foi tão intenso. E o mesmo aconteceu com Edward. Apesar da regeneração, as feridas estavam se aprofundando. Sangue escorria do seu lado, da sua perna esquerda, do seu ombro direito. Eles continuaram lutando, achatando a floresta, deixando para trás crateras, cortes profundos na terra. Algumas áreas congeladas, outras queimando como o próprio inferno. A batalha atingiu seu clímax. Luke estava no auge da concentração, tentando usar sua aura azul, mas as defesas mentais de Edward eram muito mais fortes do que ele esperava. O bastardo veio preparado. Mesmo assim, ele continuou tentando. Um único milissegundo foi o suficiente para fazer a balança pender. Edward investiu com sua lança, agora envolta em magma, girando-a como um ciclone, cortando o ar e desintegrando a terra que tocava. Luke se esquivou com um leve giro de quadris, mas Edward não parou. Ele se moveu como se suas articulações desafiassem a física, torcendo o corpo em um ângulo impossível. A lança reapareceu ao alcance, apontada diretamente para o pescoço de Luke. Eu venci, pensou Edward, quando a ponta ardente da lança tocou a garganta de Luke. Mas então ele viu, o corpo era falso. Seus olhos se arregalaram só um pouquinho. Ele entendeu, mas já era tarde demais. Luke ganhou o milissegundo de que precisava, conseguindo romper as defesas mentais de Edward pela primeira vez em toda a batalha e plantando uma ilusão precisa no momento perfeito. Edward sentiu uma mudança na atmosfera. Luke reapareceu acima dele usando chambres. Em sua mão direita flutuava uma esfera do tamanho de uma bola de futebol, uma esfera telecinética comprimida com 35 toneladas de pressão contida. Luke girou no ar e desceu com força bruta, batendo o orbe no peito de Edward. Peguei você. O impacto foi devastador. Uma explosão sacudiu o ar. O peito de Edward cedeu com um estalo nauseante. O chão abaixo deles desabou. Edward foi lançado como uma bala de canhão para dentro da terra, rasgando metros de terra, pedras e raízes. A onda de choque atravessou a floresta remanescente.
As árvores próximas se curvaram com a explosão, e uma cratera com mais de 10 metros de largura se formou com o impacto. Uma nuvem de detritos e energia tomou conta de toda a área. Luke não comemorou. Ele sabia que Edward não estava morto. Ele teve que agir naquele único momento de real vulnerabilidade. Sem hesitar, ele levantou a mão e lançou Eclipse a toda velocidade. A espada voou como um cometa negro, deixando um rastro de fogo e ondas distorcidas de energia, voando a uma velocidade Mach em direção à cratera onde Edward estava enterrado nos escombros. TSK. Edward cuspiu, ficando de pé com sangue escorrendo do peito. Ele lançou sua lança, envolta em magma e gelo, bem a tempo de interceptar Eclipse antes que ele perfurasse sua garganta. O choque ressoou como um trovão. Ambas as armas da alma se uniram em batalha. Luke fez Eclipse se enredar na lança e se afastar. Seu objetivo era garantir que Edward não tivesse a arma para se defender. Após fazer isso, ele se lançou como um projétil com uma corrente telecinética brutal e descontrolada, quebrando o som. Em seu braço direito, sua telecinese se condensou em uma lâmina invisível, um sabre de pura pressão, assim como antigamente, quando ele não tinha Eclipse. Morra! Rugiu Luke enquanto voava passando por Edward. Houve um clarão e o som de um corte limpo. Ambos os corpos continuaram avançando, como dois guerreiros trocando um golpe final. Luke pousou de costas para Edward. Seu pé escorregou levemente na terra queimada. Seus músculos estavam tensos. Seu torso tremia. Algo estava errado. E então, o sangue veio. Um buraco em chamas se abriu em seu lado direito, carne carbonizada, pele queimada e uma fina linha de fumaça preta subindo do ferimento. Luke cerrou os dentes, tropeçou e caiu de joelhos, tossindo sangue. Mas ele não se virou. Um leve sorriso se formou em seus lábios, apesar do seu estado crítico. Ele ouviu o último sussurro atrás de si. Maldito seja! Paul, disse Edward. E então, o baque surdo de algo pesado atingindo o chão. Sua cabeça rolou pela terra, os olhos arregalados, cheios de desamparo. O corte foi limpo e fatal. O pescoço de Edward Selma ainda jorrava sangue enquanto seu corpo, sem vida e flácido, caía de joelhos e finalmente desabava de lado. Luke soltou um suspiro enquanto se levantava, tremendo, e caminhava, mal conseguindo, em direção ao corpo de Edward. Ele agarrou a lança do patriarca demônio e empalou a cabeça decepada nela, cravando a lança no chão como uma bandeira sinistra. Então ele cambaleou, arrastando-se em direção a uma árvore que ainda estava de pé, e caiu no chão, encostando as costas no tronco. Sua respiração era irregular, seu peito subia e descia de forma irregular. O cansaço era avassalador e suas pálpebras estavam pesadas. E claro, havia dor. Costelas fraturadas, hematomas, lacerações, um buraco no abdômen que o atravessava. Sua resistência havia chegado ao limite. Ele não conseguia mais se curar. Droga, vou entrar em outro coma? Esse seria o terceiro, murmurou Luke, com as pálpebras ficando mais pesadas e a visão embaçada. Mesmo assim, um leve sorriso permaneceu em seu rosto machucado. Agora ele podia dizer, ele era o médium mais forte vivo. Mas o mais importante é que ele vingou Edgar. Embora certamente ainda houvesse alguns anciões Selman demoníacos vivos, agora atacando os membros rejeitados do conselho, com Edward morto, a vitória era inevitável. Eles não seriam capazes de fazer nada além de desaparecer e fugir. Luke lutava para respirar. O ar entrava e saía de sua boca entreaberta. Encostado naquela árvore, o sangue encharcava suas roupas rasgadas, e suas mãos estavam manchadas de sujeira, suor, sangue e dor. Ele deixou a cabeça cair para trás. O céu parecia distante. O som do vento, quase como melodias destinadas a acalmá-lo ou fazê-lo dormir. Suas pálpebras baixaram, pesadas como chumbo. Cada vez que ele piscava, parecia que minutos se passavam. Ou talvez horas. Dias? Estou dormindo. Ele se perguntou vagamente, embora soubesse que não estava. Seu corpo gritava com cada terminação nervosa. Mas sua mente estava começando a confundir a linha entre consciência e esquecimento. Fragmentos de memória dançavam nas sombras de seus pensamentos. O sorriso de Enid enquanto ela o observava treinar. O olhar intenso de quarta-feira, quando nenhuma palavra era necessária para dizer tudo. Natasha, Pugsley, Fester, Morticia, Gomes, Xavier, Ajax, Nira. Espero que estejam todos bem, pensou ele, delirante. Até que de repente ele ouviu algo. Uma voz fria, chamando seu nome. Lucas. Uma voz monótona que ele conhecia bem, agora rachada de preocupação e afeição. Quarta-feira. E então outra voz, mais calorosa e ofegante. Luke. Você está bem. Enid, tenha cuidado. Ele está gravemente ferido, disse Wednesday, com um tom que não deixava espaço para discussão. As pálpebras de Luke se abriram com esforço. Sua visão estava embaçada, como se estivesse olhando através da água, mas lá estavam elas. Ambos feridos, espancados, mas vivos. Wednesday tinha um curativo improvisado, seu vestido preto rasgado, seu rosto manchado de sangue seco, mas seus olhos estavam fixos nele, uma mistura de preocupação, angústia e amor. Enid tinha um corte na testa, cabelo emaranhado e o braço esquerdo numa tipóia feita de sua jaqueta, mas seu sorriso era real, ainda que trêmulo. Luke sorriu ao vê-los. Parece que você venceu sua batalha. Eu também, disse ele com a voz rouca. Cala a boca, Edward, embora eu quase tenha entrado em outro maldito coma. Logo depois de dizer isso, uma tosse com sangue o atingiu. Wednesday ajoelhou-se ao lado dele imediatamente. Não fale, ela disse firmemente, com a voz cheia de afeto.
Ela veio preparada. De uma pequena bolsa tirou bandagens e um frasco de vidro cheio de um líquido âmbar brilhante. Ela passou para Enid, que pegou e se ajoelhou do outro lado de Luke. Isso vai ajudar, sussurrou Enid, inclinando-se. Engula, tá? Vamos, você consegue. Ela ajudou Luke a se sentar o suficiente para ele beber. Até mesmo mover o maxilar era uma luta, mas ele deixou Enid guiá-lo, sentindo o calor da poção se espalhar por sua garganta como fogo líquido. Enquanto isso, Wednesday começou a envolvê-lo em bandagens limpas. Sua aura verde está muito fraca, mas pelo menos ainda está funcionando, ela disse. Luke deu um sorriso fraco, com os olhos semicerrados, enquanto os dois cuidavam dele. Vocês duas são lindas, mesmo cobertas de sangue. Ele murmurou. Enid soltou uma risada suave, uma risada trêmula misturada com lágrimas contidas. Wednesday apenas balançou a cabeça. Não se force, disse ela, enquanto sua mão descansava na testa dele, passando os dedos delicadamente sobre ela. Depois de administrar os primeiros socorros e com a poção começando a fazer efeito, Wednesday e Enid sentaram-se ao lado dele, cada uma apoiando a cabeça em um dos ombros de Luke, enquanto ele lentamente recuperava as forças. Alguns minutos se passaram antes que Luke finalmente falasse. E a batalha entre seu pai e seu tio? Ele perguntou. Não sabemos, viemos direto te encontrar, respondeu Wednesday, encostada no ombro de Luke com os olhos fechados. Ela estava exausta e embora um ancião demoníaco ainda pudesse estar vivo, ela confiava que seu pai e seu tio venceriam a batalha, especialmente agora que sabiam sobre a morte de Eudora. E como foi sua batalha? Luke perguntou. Aquela vadia era durona, tivemos que acabar com ela 3 vezes, resmungou Enid, encolhida contra Luke. Sim, mas conseguimos. Sem mais baixas, acrescentou Wednesday em tom mais baixo. Luke apenas assentiu levemente com a testa franzida. Lembrou-se das mortes de Nira e Eudora, uma dor no peito, não física, mas a mesma tristeza que sentirá ao se despedir de Edgar. Podemos dizer que vencemos? Perguntou Enid depois de alguns segundos. Tecnicamente não. Mas considerando que Edward, o líder e membro mais poderoso deles, está morto, e que nós matamos Stella e outro ancião demoníaco, e supondo que meu pai e meu tio mataram o outro, isso deixa apenas 2 anciãos demoníacos vivos, provavelmente atacando outros membros importantes do conselho. Wednesday começou a explicar. Então, embora eles não tenham sido completamente eliminados, e ainda haja o outro ramo do Selman com membros vivos e os traidores, ninguém vai querer ajudá-los agora, com seus números tão baixos. Então sim, o que vem a seguir é caçá-los e exterminá-los enquanto fogem como ratos, concluiu ela. Poucos minutos depois, passos podiam ser ouvidos se aproximando. Enid e Wednesday imediatamente se levantaram e ficaram em guarda, mas relaxaram quando viram Gomes e Fester. Os 2 irmãos pararam assim que viram a cabeça decepada de Edward empalada em sua própria arma da alma. Ambos assentiram em aprovação, embora não houvesse nenhum sinal de sua habitual excitação macabra. Wednesday caminhou na direção deles. Parou e olhou para o chão com o lábio trêmulo. Pai, me desculpe. Eu não consegui proteger a vovó, ela sussurrou com a culpa pesada na voz. Gomes não disse nada, apenas abraçou a filha e pela primeira vez em muito tempo, ela não o puniu por tal ato. Não é sua culpa, minha pequena víbora. Minha mãe sabia o que estava fazendo. Ela estava sempre pronta para a morte inevitável e amada, disse Gomes. Fester, menos habilidoso com gestos emocionais, caminhou até Luke. Ele olhou para ele com respeito e admiração. Obrigado, garoto. Se não fosse por você, meu irmão e eu estaríamos na vida após a morte. Luke deu um sorriso fraco. Eu não fiz isso por você, careca, mas de nada. Fester riu baixinho e então fez a pergunta que estava em sua mente. Onde você estava? Gomes e Wednesday voltaram sua atenção para Luke. Enid também. Todos eles tinham a mesma pergunta. Depois que Luke partiu naquela missão a mais de 2.000 quilômetros de distância, ele não apareceu durante o ataque. Claramente, algo aconteceu. E não foi coincidência. Era uma armadilha, como tenho certeza que você já adivinhou. Luke respondeu. 5 párias bastante competentes ativaram algum tipo de feitiço de teletransporte e me enviaram para uma ilha na Irlanda do Norte, a mais de 5.000 quilômetros daqui. Mas com um pequeno detalhe, a ilha tinha mais de 1.000 Mohawks e 4 demônios intermediários. Havia também uma barreira ainda mais forte que a da mansão Marlov. Eu não podia usar chambres para escapar, então tive que matar todos eles, e depois chegar até aqui. Todos ficaram atonitos. Ele matou mais de 1.000 demônios e ainda chegou aqui a tempo de lutar contra Edward até a morte? Foi uma loucura. Ninguém sabia bem o que dizer, até que Gomes finalmente falou, vamos voltar para a mansão Adandas. O que vai acontecer com toda essa destruição na cidade e os mortos? Perguntou Wednesday. Ela sabia que esse nível de devastação teria consequências sérias para o governo Normie mais do que nunca. Vocês, jovens, não devem se preocupar com essas coisas. Os adultos do conselho, aqueles de nós que ainda estamos vivos, cuidarão dos assuntos diplomáticos, disse Gomes. Ele não queria mais colocar tantas responsabilidades em sua filha, Luke ou Enid. O grupo retornou lentamente para a mansão Adandas. Luke, agora um pouco recuperado, foi ajudado por Enid e Wednesday, que, embora feridas, estavam em melhores condições do que ele. Fester carregou o corpo de Edward Selman e a arma ancestral. A mansão e seus arredores foram devastados pela intensa batalha. Ainda assim, Luke não se importava com isso. Ele deu um breve aceno para Natasha e os outros que estavam descansando, e foi direto para uma lona improvisada colocada no chão.
Ali na lona jazia o corpo sem vida de Nyra. Luke caiu de joelhos e tocou a bochecha da criança, fria. Nenhum sinal de vida. Lembranças de Nyra inundaram sua mente, quando ela chamou ele e Wednesday de mamãe e papai pela primeira vez. Quando eles treinavam juntos. Quando eles brigavam por um prato de comida. Seus olhos brilharam. Desculpe, se eu tivesse sido mais rápido. Luke murmurou, pegando a mãozinha dela na sua. Wednesday e Enid se ajoelharam ao lado dele, cada uma abraçando um de seus braços, permanecendo em silêncio. No dia seguinte, após a batalha final, embora não totalmente curados, Luke, Wednesday, Enid e os outros, com suas forças quase totalmente restauradas, retomaram a ofensiva para caçar e eliminar os últimos inimigos restantes. Dos 6 anciões demoníacos, incluindo Edward, 4 foram mortos por Luke e seus aliados. Apenas 2 permaneceram, e durante o ataque em larga escala, eles também atacaram famílias importantes e membros vitais do lado oposto, causando morte e destruição. O mesmo aconteceu com os membros restantes do último ramo do Selma e seus aliados. Entretanto, a notícia da morte de Edward, Stella e dos outros atingiu duramente a facção Selman. Foi como uma lâmina cortando o moral de seus seguidores. Muitos de seus aliados começaram a desertar. Alguns fugiram, outros tentaram negociar a rendição, mas o conselho não demonstrou piedade. Eles foram eliminados sem hesitação ou piedade. Apenas 2 anciões demoníacos permaneceram vivos. Um deles foi interceptado e morto. O outro, junto com um punhado de membros do Selman, conseguiu escapar e cobrir seus rastros. E assim, a guerra terminou. Houve muitos funerais. Alguns íntimos, outros imponentes. Outros nomes de estudantes, professores e aliados do conselho que faleceram foram acrescentados ao memorial central em Nevermore. Alguns do lado inimigo sobreviveram, mas eram apenas isso, fugitivos. Sombras do passado. Sem exército, sem plano, sem rede de apoio. A lenda de Lucas foi gravada na história do mundo marginalizado. Até mesmo entre os marginalizados estrangeiros. A história dos 1000 demônios mortos em uma ilha remota na Irlanda do Norte. A batalha devastadora contra Edward Selman. E tudo que veio antes. Muitos o aclamaram como o médium mais forte do mundo. Agosto chegou. O ar estava mais quente, mas a guerra havia deixado um silêncio assustador na mansão Adandans. Luke, Enid e Wednesday continuaram morando ali, naquela mansão escura e excêntrica. Uma vida adolescente mais normal. Fester havia retomado seus experimentos elétricos. Gomes e Morticia estavam mais ocupados do que nunca com o trabalho. Luke agora enfrentava um problema muito mundano comparado a tudo que ele havia vivido nos últimos anos. Ele estava atrasado na escola. Durante o 11º ano, ele passou meses confinado em treinamento intenso, faltando às aulas e faltando às provas finais. Tecnicamente, ele era um aluno incompleto. Mas ele tinha 2 vantagens esmagadoras. 1. Sua memória e mente eidéticas são potencializadas por sua aura azul. 2. Suas 2 namoradas. Wednesday Adandans, um gênio acadêmico. E Enid, que não era um gênio, mas fazia com que estudar parecesse muito menos uma tortura. Sob a orientação rigorosa de Wednesday e o apoio amoroso de Enid, Luke revisou todo o material que havia perdido em apenas 3 semanas. Ele estudou como se fosse apenas mais uma batalha. Ele fez os exames pendentes sob a supervisão dos professores de Nevermore e passou em todos com boas notas. E assim, em setembro, o trio retornou ao Nevermore. Último ano. O último ano. Luke finalmente voltou a andar pelos corredores de Nevermore como estudante. Mas não era o mesmo internato de antes. A guerra mudou tudo. Muitos estudantes morreram ou decidiram não retornar por causa de tudo o que aconteceu. Outros voltaram trazendo cicatrizes, tanto físicas quanto emocionais. Felizmente para Luke, seus 2 melhores amigos, Xavier e Ajax, sobreviveram. Eles sobreviveram, embora não ilesos. Eugene, o psíquico de aura azul, também havia sobrevivido. E de alguma forma ele começou a namorar não. Parecia que eles tinham se aproximado desde que Luke o ajudou no aniversário de Ajax e compartilharam missões de vida ou morte durante a guerra. Luke, Wednesday e Enid retornaram como heróis de guerra. Principalmente Luke, que chamava mais atenção do que nunca na aula, considerando que seus últimos meses foram gastos treinando em isolamento ou participando de missões extremamente perigosas, e que ele sempre foi mal-humorado e antissocial. Ele não estava preparado para ser de repente o centro das atenções. Mesmo na porta de seu quarto, que ele dividia com Xavier e Ajax, ele começou a receber bilhetes de agradecimento presentes, uma vez, uma cueca. Cortesia de uma garota rejeitada com problemas de limites. Ele teve que se acalmar na quarta-feira para impedi-la de iniciar uma investigação para identificar a garota e potencialmente cometer um assassinato. Ele se sentiu como o maldito Harry Potter chegando em Hogwarts. Felizmente, Enid era uma especialista social e o ajudou a lidar com tudo, sem que ele ou Wednesday assustassem metade da escola. O ano passou mais rápido do que Luke gostaria. Foi um período tranquilo e relaxante. Houve a Pool Cup, onde ele competiu contra Wednesday e Enid, que estavam no mesmo time. Também houve dias especiais. Dia de divulgação com o objetivo de reacender os relacionamentos com os normies em Jericó. Fim de semana dos pais, onde Luke passou mais tempo com Gomes e Morticia, com quem agora tinha um forte vínculo, e pela primeira vez em circunstâncias normais. Conheceu os pais de Enid, o que surpreendentemente correu muito bem.
Eles até tinham um acampamento para párias e um torneio de treino amigável com a Academia de Artes das Trevas. Embora, é claro, Luke não tivesse permissão para participar, já que ele provavelmente conseguiria matar seus oponentes com um espirro. Depois vieram os exames finais, nos quais os 3 passaram sem muita dificuldade. E finalmente chegou o Rivienne, o baile anual de Nevermore. Lá, Luke deu a Enid a dança que lhe devia. Embora nunca tivesse gostado de dançar, isso não o incomodava nem um pouco, e comparado a tudo que havia vivido, parecia uma tarefa trivial. Como uma missão secundária fácil em um videogame, e se isso deixasse Enid feliz, valeria a pena. O que ninguém esperava era que Wednesday dançasse também, e não como naquela primeira vez com Luke, não como uma forma de crítica social contra a frivolidade adolescente. Não. Desta vez, ela dançou tradicionalmente, pegando na mão dele, movendo-se com passos suaves, mas confiantes com elegância gótica e precisão cirúrgica. Ela não sentia ciúmes de Enid, Luke percebia isso. Mas havia uma coisa que Wednesday não gostava, ser deixada para trás. Boston, Massachusetts. Algum tempo depois do término das aulas em Nevermore, o céu estava nublado e cinzento. Um ar pesado pairava sobre o distrito como uma névoa constante. As casas do quarteirão pareciam relíquias de outra era, algumas com janelas fechadas com tábuas, outras com portas que mal pendiam de uma única dobradiça. Árvores tortas ladeavam a rua. A maioria dos vizinhos havia ido embora décadas atrás. Uma atmosfera que quarta-feira descreveu como deliciosa. No final da rua, erguia-se a mansão ancestral dos Poe, uma silhueta sombria que se erguia da penumbra. Com 2 andares, construída em pedra colonial escura, com colunas rachadas e gárgulas semi-destruídas. O jardim da frente estava coberto de grama alta e ervas daninhas retorcidas. No portão, um velho cadeado de ferro aguardava. Luke estacionou sua nova caminhonete com a tinta preta brilhando. Saiu e caminhou em direção ao portão de ferro enferrujado. Lá estava ele de novo, aquele velho cadeado. Não era a primeira vez que ele o via. Ele se lembrou do dia em que chegou aqui pela primeira vez, quando nem sabia em que mundo estava, quando veio em busca de algo de valor material para escapar de Boston, e, em vez disso, encontrou o colar com Edgar. Faz um tempo, pensou Luke, sentindo uma onda de nostalgia. De um dos bolsos do paletó, ele tirou uma pequena chave antiga. A casa agora lhe pertencia. Ele enfiou a chave na fechadura e com um clique, ela se abriu. Ele empurrou o portão e voltou para o banco do motorista. Wednesday sentou-se no banco do passageiro. Atrás, radiante de energia alegre, estava Enid. Você não está animada? Um novo capítulo em nossas vidas está começando. Vamos morar sozinhas e depois começaremos a faculdade, disse Enid entusiasmada com um sorriso radiante. Morar aqui me anima, respondeu Wednesday em seu tom monótono de sempre. Faculdade? Outra instituição de ensino? Não, obrigada. Prefiro morrer. Você realmente odeia escolas, disse Luke com um leve sorriso enquanto dirigia o carro pelo portão e estacionava perto da entrada. Eles saíram e começaram a descarregar suas coisas. Tinham trazido seus pertences principais e no dia seguinte um caminhão de mudança chegaria com o restante, que era bastante. Ao atravessarem as portas duplas do saguão, a poeira os recebeu como uma velha amiga. As janelas altas deixavam entrar uma luz fraca e pálida. Tudo rangia. Tudo cheirava a história. Luke deixou as caixas perto do corredor e, sem dizer uma palavra, foi em direção aos fundos da casa. O quintal era tão grande quanto ele se lembrava. Selvagem, coberto de mato, esquecido. A grama amarelada quase chegava à sua cintura. O ar estava pesado de umidade, o céu coberto de nuvens cinzentas. Ele caminhou até um local específico, e lá estava. Um buraco. O mesmo buraco que ele cavou anos atrás para entrar sorrateiramente na propriedade. Desta vez não venho aqui como um ladrão, pensou ele com nostalgia. Claro, ele nunca foi um ladrão. Ele simplesmente não tinha idade suficiente naquela época para possuir legalmente o que lhe pertencia. Ele ergueu o olhar para o céu nublado. Naquele momento, as nuvens se abriram brevemente, deixando alguns raios fracos de sol incidirem sobre o jardim e sobre o rosto de Luke. Instintivamente, ele levantou a mão para proteger os olhos e naquele momento, viu algo na grama alta. Um brilho. Uma silhueta. O reflexo de alguém muito familiar. Seu coração disparou. Velho, ele sussurrou. Mas não. Quando olhou mais de perto, não havia ninguém. Apenas a grama alta balançando ao vento. Ele balançou a cabeça e suspirou. Estou vendo fantasmas. Nesse momento, uma voz familiar quebrou o silêncio. Luke chamou Wednesday da porta dos fundos entre. Enid disse que temos que organizar e limpar. E ela decidiu que poderes não são permitidos. Aparentemente, isso deveria ser uma experiência de casais. Precisamos viver como pessoas normais, acrescentou ela. Fazendo aspas no ar com os dedos e com uma expressão levemente resignada. Nossa, isso é tão impraticável, disse Luke, divertido, enquanto caminhava em sua direção. Eu sei, mas não temos escolha, respondeu Wednesday. Naquele momento, quando Luke voltou para dentro da casa e fechou a porta atrás de si sem olhar para trás, nenhum deles percebeu o que havia sido deixado do lado de fora. Ali, entre as folhas secas balançando e as sombras do jardim, uma figura se erguia alta. Um homem de estatura mediana, cabelos escuros, rosto magro e olhos escuros e penetrantes. Usava um terno do século XIX, sobrecasaca preta, gravata e tinha uma expressão solene. Edgar Allan Poe. Ele olhou para onde Luke estivera em silêncio.
Por um momento sorriu levemente. Um sorriso que dizia, muito bem, garoto. E então, como se nunca tivesse estado ali, ele desapareceu com o vento. Fim. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos, e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.